Olha, enquanto muita gente estava cortando itens da lista de compras, algumas famílias bilionárias, bem discretas, lucravam trilhões. E o curioso é que elas quase não aparecem no noticiário. É verdade. Hoje a gente vai tentar entender um pouco quem realmente parece dar as cartas na economia mundial, sabe? São essas famílias que operam meio nas sombras, lucram com pandemias, têm uma influência enorme no que se come, no que se pensa. E ainda, às vezes, posam de salvadoras do planeta. Exato. Hoje é segunda-feira, 21 de julho de 2025, e esta é a nossa segunda edição do Dia. O foco aqui é investigar como essas famílias bilionárias, de forma bem silenciosa, parecem controlar fatias importantes da economia, da mídia, até da política global. E isso, segundo várias análises, claro, pode aprofundar desigualdades e até enfraquecer a democracia. Com certeza. Porque por trás daquela fachada, né, do capitalismo que a gente ouve falar, baseado só no mérito, as fontes que a gente consultou sugerem uma estrutura de poder, assim, bem concentrada. Bem concentrada mesmo. São pouquíssimas famílias, muitas vezes fora do radar, que parecem prosperar muito, especialmente durante crises globais. A desigualdade acaba sendo quase um motor disso tudo, não um acidente. É um paradoxo, né? Crises como a da Covid-19, que desestabilizaram a vida de milhões, coincidiram com um enriquecimento assim aceleradíssimo no topo. A Oxfam, por exemplo, apontou que só em 2020 surgiram 573 novos bilionários. Como que essas crises, afinal, geram tanta riqueza para tão poucos? Olha, o que parece é que setores essenciais acabam virando fontes de lucro, assim, extraordinário. Um caso que as fontes citam bastante é o da Cargill, né? Aquela gigante do agronegócio. Sim, conhecida. Então, 4 novos bilionários da família surgiram justamente durante a pandemia. E a receita da empresa, só saltos, foi de 134,4 bilhões de dólares em 2021 para 165 bi em 2022 e 177 bi em 2023. Nossa! Isso ilustra bem como a instabilidade global num setor como o de alimentos, que é uma necessidade básica, pode virar um ativo financeiro valiosíssimo para quem controla essas operações, entende? Entendam. E os números gerais dessa concentração também impressionam. A mesma Oxfam calculou que o 1% mais rico acumulou quase 34 trilhões de dólares entre 2015 e 2025. 34 trilhões? É um valor que, segundo eles, daria para erradicar a pobreza global várias vezes. E parte dessa fortuna, claro, circula por paraísos fiscais, né? Aquelas jurisdições com impostos mínimos. Sim, que dificultam o rastreamento. Exato. E isso gera perdas enormes para os cofres públicos globais. Mas isso não acontece do nada, certo? Tem uma dimensão política aí. Com certeza. Essa acumulação toda levanta muitas questões sobre a influência política dessa elite. A gente viu menções a protestos, como daquela herdeira, a Marlene Engelhorn, lá em Davos. Ah, sim, eu vi sobre isso. Criticando justamente como bilionários usariam sua influência para, barrar reformas fiscais importantes, reformas ambientais. Argumenta-se que décadas de influência política levaram ao desmonte de mecanismos de redistribuição. Pensa em impostos sobre grandes heranças, grandes fortunas, que foram reduzidos ou até eliminados em vários países. Faz sentido. A leitura das fontes sugere que isso não é só coincidência, mas resultado de uma atuação bem estratégica. E faz sentido pensar que quem controla recursos essenciais e a informação tem um poder imenso. Como dizem, né? Quem controla o pão, o remédio e a notícia controla o mundo. Como que isso aparece na informação? Então, as fontes apontam um controle bem significativo da mídia tradicional por poucas famílias. Nomes como o Sulzberger, do The New York Times. Clássico. Os Murdoch, da Fox Wall Street Journal. Os Hearst, de revistas como Esquire, Harper's Bazaar. Os Newhouse, da Condé Nast. Os Thompson, da Reuters. São muitos exemplos. São conglomerados familiares com um alcance gigantesco na imprensa ocidental. O próprio Columbia Journalism Review alerta para essa concentração e menciona também a influência via filantropia, como o da Fundação Gates, por exemplo. Quer dizer, a ideia de uma informação totalmente neutra fica complicada, né? Fica muito complicada quando interesses econômicos tão grandes podem, definir quais pautas ganham destaque e quais vozes são ouvidas. E essa influência migrou para o digital também, né?
Vimos bilionários como Musk comprando redes sociais inteiras. E tem o financiamento político. As fontes citam grupos como os Irmãos Koch. Sim, muito influentes. E relatórios como um da Vox, que chega a falar numa espécie de oligarquia funcional nos Estados Unidos, onde o poder econômico se traduz direto em poder político. A The New Yorker também teria criticado como grandes doadores influenciam políticas para desregulamentar, cortar impostos para os mais ricos, como isso afeta o dia a dia das pessoas. Olha, uma das formas mais diretas, segundo as fontes, é pela privatização de serviços públicos. Saúde, educação, saneamento, transporte. Setores que são essenciais passam a ser vistos primariamente como oportunidades de negócio. Entendo. Ocorre o que alguns chamam de financiarização da vida cotidiana. Coisas que antes eram direitos ou serviços públicos são reempacotadas como produtos financeiros. E isso muitas vezes leva ao endividamento, aprofunda desigualdades que já existem. É interessante ver como essa influência toda econômica, política, se estende até para a cultura, né? Para a forma como a cultura é moldada. Pensa no setor de luxo, por exemplo. Grupos como a LVMH, da família Arnal, fortuna de mais de 230 bilhões de dólares. Uma fortuna colossal. Ou marcas como Chanel, Hermès, eles não vendem só produtos caros, né? De forma alguma. Eles vendem um ideal de vida, ditam o que é desejável, constroem símbolos de status, de pertencimento. E a gente vê algo parecido na indústria da beleza também. O Império L'Oréal, da família Bettencourt, fortuna aí na casa dos 100 bilhões de dólares. Outro gigante. Exato. As marcas deles estão em todo lugar, globalmente. Elas não só vendem cosméticos, mas ajudam a moldar padrões estéticos, hábitos de consumo, até um certo senso de identidade cultural que é compartilhado no mundo todo. A influência vai muito além do produto ali na prateleira. Fica bem claro, então, a partir do que a gente leu, que um poder econômico e cultural, assim, imenso, e muitas vezes pouco visível para o grande público, parece estar concentrado nas mãos de um número bem pequeno de famílias e atuando em setores que são cruciais. E é fundamental entender a perspectiva que as fontes trazem. Não se trata só de fortunas individuais isoladas, mas de um possível problema sistêmico estrutural. Essa concentração de poder, argumenta-se, tem implicações muito profundas para a saúde da democracia, para a justiça social. Para a estrutura toda da sociedade, né? Exatamente. Para a própria estrutura das nossas sociedades. Fica a reflexão, né? Se essas estruturas de poder são tão interligadas e às vezes tão discretas, que tipo de atenção pública ou que mecanismos de contrapeso seriam necessários para garantir um jogo mais equilibrado? Bom, um minutinho e a gente já volta. Bem-vindos de volta. Olha, nesta segunda parte da nossa edição, a gente vai mergulhar mais fundo nas alternativas, né? E também nas críticas a esse modelo de concentração de poder e riqueza que a gente detalhou antes. As fontes agora mudam um pouquinho o foco, é isso? Exatamente. O material que a gente analisou passa a detalhar, assim, propostas bem concretas de transformação, sabe? Muito ancoradas em ideias de justiça econômica, ambiental e tributária também. Ah, legal. E tem também um alerta bem claro sobre os riscos, né? Os riscos de não confrontar o poder que essas elites consolidaram. Sim, dá para perceber um tom diferente agora nas fontes. Quase um chamado à reflexão, talvez, sobre a necessidade de agir coletivamente. Elas argumentam por uma nova governança global que seja mais, digamos, representativa das maiorias. Isso. Então, diante daquele cenário de concentração extrema que a gente viu, que caminhos essas fontes sugerem? Por onde começar? Olha, segundo os textos, movimentos sociais e também acadêmicos com uma visão mais progressista, eles defendem algumas frentes principais, assim. Uma delas, bem forte, é a criação de uma taxação global sobre as grandes fortunas. E a ideia não é só arrecadar, entende? É vista também como uma forma de reequilibrar o poder político que essa riqueza acaba comprando, né? Interessante essa conexão, né? Taxar a fortuna para tentar diminuir a influência política dela. Faz sentido. Que mais que eles propõem? Bom, propõe também auditoria sobre dívidas públicas, aquelas que as fontes argumentam que são ilegítimas, sabe? Como assim, ilegítimas?
Por exemplo, dívidas contraídas talvez sob regimes não democráticos ou com condições que eles consideram claramente abusivas, né? Defendem ainda mais transparência fiscal. Dos super ricos. Isso, dos super ricos e das grandes corporações. A ideia é expor os mecanismos de evasão fiscal, né? E, por fim, falam muito da democratização da mídia. A mídia. Para que exatamente? Para tentar quebrar o que eles descrevem como um controle da narrativa por poucos grupos muito poderosos. Entendi. Então, a lógica que as fontes apresentam é que a mudança real, ela não vai partir de quem já se beneficia desse sistema, né? Mas sim da mobilização da sociedade. Na pressão social. Precisamente. A aposta é toda na pressão coletiva por justiça econômica e ambiental. E olha, não são só ideias abstratas, não. Ah, não? Não, o material menciona iniciativas que já estão aí, em debate ou até em prática, mesmo que numa escala menor, né? Falam, por exemplo, em modelos de economia do cuidado. Economia do cuidado, que seria isso? É basicamente buscar valorizar e remunerar de forma justa trabalhos que são essenciais, como o cuidado com crianças, com idosos, trabalhos que historicamente foram, assim, muito precarizados, né? Geralmente feitos por mulheres, inclusive. Entendi. Além dessa economia do cuidado, que outras iniciativas concretas eles citam? Tem menções a propostas de renda básica universal, que é um tema que volta e meia está em debate. Sim, sim. Várias iniciativas por justiça tributária, aquela ideia de que os mais ricos paguem impostos proporcionalmente maiores, né? E também projetos com foco em justiça ecológica, tentando conciliar desenvolvimento com a preservação ambiental de uma forma mais justa, mais equitativa. Essas propostas, assim, no papel, parecem fazer muito sentido, né? Mas a gente sabe que a realidade costuma ser bem mais complicada. O que as fontes identificam como as barreiras, os obstáculos concretos para transformar essas ideias em políticas reais? Olha, o principal obstáculo apontado, sem dúvida, é a falta de vontade política para implementar essas medidas. Vontade política. Exato. E as fontes são bem diretas ao conectar isso com a influência e o poder que essas elites exercem sobre os governos, sobre as instituições globais. Algo que a gente já tinha visto um pouco na primeira parte, né? Sim, a captura do Estado que eles falam. Exatamente. Descrevem como essa influência acontece através de lobby pesado, financiamento de campanhas, aquelas portas giratórias entre o setor público e o privado. Tudo isso dificulta muito, né? Coloca-se, então, uma encruzilhada bem definida para este século XXI, segundo essa perspectiva das fontes, né? Sem dúvida alguma. A escola que as fontes apresentam é bem decisiva. Ou a gente permite o aprofundamento dessa concentração de riqueza, de poder, de informação, tudo na mão de poucos e de forma cada vez mais opaca. Ou a gente busca reconstruir as instituições, para que elas realmente sirvam às maiorias. E, claro, a sustentabilidade do planeta, não tem muito meio termo na visão deles. E essa reconstrução, ela implicaria romper com essa visão de crescimento econômico a qualquer custo, que parece dominar tanto hoje em dia. Exatamente. O material argumenta que uma democracia que seja genuína, que vá além do simples ato de votar, precisa de 3 pilares essenciais. Quais seriam? Primeiro, uma redistribuição material significativa da riqueza. Segundo, uma pluralidade real de vozes e perspectivas na esfera pública que não seja dominada por poucos. E terceiro, uma transparência radical nas estruturas de poder e também nas estruturas econômicas. Entendi. Sem isso, argumentam as fontes, o sistema vai continuar enviesado, vai continuar favorecendo os mesmos grupos. Analisando todo esse material que a gente viu, tem uma constatação das fontes que é particularmente forte, eu achei. Eles dizem que a pandemia foi uma tragédia para a maioria das pessoas, né? Mas para os chamados donos do mundo, ela representou uma oportunidade quase que dourada de ampliar ainda mais a riqueza e a influência deles. É um ponto muito forte mesmo. Diante disso, as fontes deixam no ar uma pergunta bem provocadora, né? Como é que a sociedade pode responder para não ser, usando as palavras deles, massa de manobra dessa engrenagem toda? Fica para reflexão. Para quem se interessa pelos argumentos das fontes sobre a importância de expor quem realmente comanda esse jogo, fica aqui o nosso convite. Curta este vídeo, compartilhe com quem possa se interessar e, claro, se inscreva aqui no canal. A gente não tem um império de mídia por trás, né? Mas contamos com o interesse e a participação de quem nos acompanha e isso, olha, faz muita diferença pra gente.
Os links para as fontes que serviram de base para a criação desta edição e também o acesso a outros artigos, eles se encontram todos na descrição, tá? E lembre-se que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7 horas, 12 horas e 17 horas, e também aos sábados, ao meio-dia. Um abraço bem carinhoso e até a próxima.